Minha gente, anteontem, nós contamos ontem, a sessão da Câmara foi destinada unicamente para analisar as contas de 2019 na administração do então prefeito Edinardo Schettini. Como disse a vocês, cada ano de um governo, de um prefeito, as contas são analisadas pelo tribunal, que dá um parecer para cada ano e depois a Câmara ou referenda ou portanto, aprova as contas, porque ela tem essa autonomia, e isso acontece sistematicamente. Quando uma sessão é para isso, para essa finalidade, ela não pode incluir outras matérias. Naquele dia, a sessão será só para isso, de tão importante que o assunto é. E é por isso que anteontem a sessão da Câmara se destinou a analisar e votar as contas de 2019 do ex-prefeito Schettini. Pois bem, no final da votação, o cálculo foi de quase unanimidade, 9, pelo menos, vereadores aprovaram as contas, 2, acho que o Carmo e a Ana Mondini, rejeitaram as contas, acompanhando o parecer do tribunal, enquanto que outros 9 aprovaram a conta por razões que a gente agora vai tentar entender melhor, inclusive até porque quem presidiu a comissão, que primeiro dá os pareceres para depois essas contas irem à votação, o presidente desta comissão é o vereador Paulo Bernardi, com quem eu vou conversar agora. Bom dia, vereador. Bom dia, Daércio. Bom dia, Alberto. Um prazer falar com vocês. A saudade de ser mais uma vez, TVM. Até aqui o que eu falei está correto, né, vereador? Corretíssimo. Tá, então vamos lá. Acontece que, embora os pareceres fossem desfavoráveis pelo Tribunal de Contas, elencando algumas razões e coisas que foram feitas na época que não estariam compatíveis com a ordem, aí, com o ordenamento e tudo mais que regula uma atividade de uma administração. Ou seja, embora as contas fossem reprovadas pelo tribunal, a Câmara entendeu que elas eram passíveis de aprovação e tanto que, pela sua grande maioria, aprovou. Como o senhor foi presidente desta comissão e que também aprovou as contas ou deu parecer favorável, ao invés do parecer contrário do Tribunal de Contas, certamente, cuidadoso como é, o senhor deve ter feito uma análise a partir do que para chegar à conclusão de que vocês estão certos ao dizer que as contas estão corretas. Bom, Daércio, você usou por 2 vezes a palavra parecer. O parecer é um instrumento jurídico. Na verdade, ele é basicamente uma opinião. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele não julga contas de prefeito. A competência para julgamento de contas do prefeito é exclusivamente da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa, quando se trata de contas de governador, ou do Tribunal de Contas do Senado Federal ou do Congresso Nacional, quando se trata de contas do Presidente da República. Então, o parecer do tribunal é um parecer opinativo, assim como é o parecer da comissão especial, que é montada, composta por 3 vereadores, no caso, eu presidi a comissão, o vereador Haroldo Gonçalves, Haroldo Gago era o relator e o vereador Everaldo de Carvalho era o 3º membro. Então, nós emitimos uma opinião, um parecer da comissão, dizendo que, no nosso sentir, diferente das contas de 2017 e 2018 do mesmo prefeito, que foram reprovadas, essas contas de 2019 mostraram, pelo parecer opinativo do Tribunal de Contas, uma evolução nas contas públicas do município de Matão. Por exemplo, no ano de 2018, o déficit financeiro do município chegava próximo a 10%. Em 2019, esse déficit financeiro foi de menos de 7%. Em 2020, um pouquinho antes, muito embora não tenha sido objeto desse julgamento, mas já antevendo uma situação, houve, no parecer opinativo do Tribunal de Contas, um superávit de 0,16 no déficit financeiro. Isso mostra que houve um esforço da administração no sentido de reduzir a dívida. E uma coisa muito clara, Daércio, nós não estamos julgando nem o Tribunal de Contas, nem a Comissão Especial e tampouco a Câmara, nós não estamos julgando as ações administrativas do prefeito, seja ele A, B ou C. Nós estamos julgando as contas que ele apresentou
decorrente de todas as problemáticas que são impostas ao administrador. Por exemplo, se ele gastou os 15% obrigatório na saúde, se ele gastou os 25% obrigatório na educação, se ele gastou o limite, se ele ficou no limite prudencial de gastos com folha de pagamento, se ele pagou os precatórios em dia, se ele pagou os encargos sociais, tudo isso é analisado pelo Tribunal de Contas e se houve endividamento, déficit financeiro, e o tribunal emite um parecer dizendo, olha, por A, B ou C, eu acho que deveria as contas serem rejeitadas. A comissão, por seu turno, recomendou ao plenário a aprovação das contas, porque enxergou que entre 2018 e 2019 houve, nas contas do parecer opinativo do tribunal, uma evolução para melhor do endividamento público da Prefeitura de Matão. Essa suposta boa intenção de colocar as contas em ordem é suficiente para relevar, ou então é suficiente para perdoar procedimentos que, do ponto de vista técnico, não estariam em conformidade com a lei, segundo o parecer, ainda que seja um parecer do Tribunal de Contas? Na opinião da comissão, sim, Daércio. Na opinião da comissão, sim, porque mostra que houve esforços do governo no sentido de equilibrar um pouco as contas e houveram fatores externos, por exemplo, que foram até levantados por uma testemunha que foi ouvida pela comissão, na questão de repasse de verbas, na questão de redução do orçamento, uma série de situações que a comissão levou em conta para, de uma maneira opinativa, recomendar a aprovação das contas, levando em consideração essa evolução das contas do prefeito e até porque, frise-se, não há nenhum apontamento do tribunal de que tenha havido algum ato de má-fé ou de má gestão das contas públicas por parte do prefeito que foi julgado pela Câmara em 2019. O Tribunal de Contas, ainda que este seja um parecer, mas ele dá um parecer mediante uma operação técnica de auditores, de gente afim, né, vamos dizer assim, nesse caso. Enquanto que a Câmara analisa, através de seus representantes, por pessoas nada especializados, que também é de se esperar. Cada vereador tem uma profissão na vida e tudo, né? Ainda que seja um parecer, diante de uma Câmara que não é especialista nisso, ele não deveria ser melhor considerado, ainda que tenha o senhor tido esse cuidado, os demais vereadores, de checar melhor por que isso que está colocado como irregular aí aconteceu, junto àqueles que executaram essa ação, aqui é prefeito e técnicos da época, secretários e tudo? Daércio, você teria absoluta razão, se houvesse uma mudança na lei. A lei deveria mudar dizendo o seguinte: o parecer do Tribunal de Contas é terminativo, portanto, o que o tribunal disser é o dito. Como diziam os romanos antigos, Roma locuta, causa finita. O que Roma falou, a causa está decidida. Não é assim que funciona, não por minha culpa, não por sua culpa, por culpa da legislação que diz: após o parecer opinativo do Tribunal de Contas, a Câmara emite um novo parecer opinativo, após ouvir a defesa do prefeito, e emite um parecer opinativo. Essa é a regra legal. O julgamento ele tem um aspecto político também, certo? Então, a lei diz isso. E nós não podemos contrariar a lei. Eu acho, que você tem uma certa dose de razão, que deveria ser o parecer do tribunal de natureza terminativa e não de natureza opinativa, por conta da tecnicidade dos membros do tribunal, que também são agentes políticos, nomeados por ato do governador. Então, sim, o tribunal também é um tribunal político, mas eu me coloco... são nomeados por ato do governador. Então, se você considerar essa fala sua como corretíssima, o parecer do Tribunal de Contas deveria ser terminativo, ou seja, o que o Tribunal de Contas decidiu nem passava pela Câmara, já vinha direto para a rejeição das contas. Infelizmente ou felizmente, a regra é essa e nós somos obrigados até a cumprir a regra. Sim. Eu só me coloco no lugar dos auditores, que são técnicos, que queimam as pestanas um ano inteiro para ver as contas, elencam lá uma série de situações absolutamente irregulares e tal, e para ver depois que o que ele fez lá não foi, levado em conta. Repete-se aqui a mesma situação de um policial militar que vai lá,
prende o sujeito, ele leva o sujeito para a delegacia, há indícios fortíssimos e tudo mais, o policial fica na delegacia porque tem que depois prestar contas ao delegado, e o suposto sujeito lá sai pela porta da frente dando risada na cara dele. Então, eu acho que... Mas tudo por conta, e aí o senhor tem razão, dessa questão. Porque de um tribunal se espera o quê? Parecer? Porque nos demais tribunais, todos eles têm um poder de decisão daquilo que executa. E o Tribunal de Contas dá parecer. Então, aí parecer vem sempre depois da administração do cara. Desculpe, vereador, vou tomar só um minutinho, só para dar um exemplo para as pessoas entenderem. Eu me lembro que nos anos 90 foi prefeito em Catanduva, um sujeito chamado Vardão, acho que era o apelido dele e tal. Muito bem. As contas dele foram examinadas depois que ele saiu do seu mandato. E ele saiu tão mal lá com a população que ele mudou para Santos. Aí no ano seguinte, que ele já havia mudado para Santos, veio o parecer das contas, elencando um monte de obras contratadas sem licitação, um monte de coisa, tal, para no final, o presidente da época, né, Orlando Zancanella era o nome dele, dizer assim, sendo assim, dou por aprovadas as contas, sugerindo que tais procedimentos não sejam repetidos pelo administrador, o sujeito nem era prefeito mais. Então, sabe, isso coloca o cidadão dentro de uma situação de insegurança, não diria que jurídica, uma certa insegurança de saber. Então, se é assim, nós pagamos um tribunal, que deve ter um custo altíssimo, para apenas dar um parecer como se fosse só auditoria. E dá à Câmara, e me parece justo, aí sim, não é, vereador, a faculdade de analisar e ser soberano em sua decisão. E a Câmara fez isso. Agora, não... e nisso o senhor tem toda a razão, em cima de uma decisão de tribunal, mas de um parecer de um tribunal. O parecer, realmente, acho que é muito pouco para representar uma decisão de um tribunal, que então não condena, não executa a lei. Ele fala de parecer, com todo respeito, mas a gente não consegue entender isso também tanto quanto o senhor, viu, vereador? Darcy, mas se você conseguir, dessa linha de atendimento que você esposou, e que eu concordo com ela, tem muita coisa no país que a gente não consegue entender. Por exemplo, uma eleição municipal. Quantas vezes você, que é um jornalista competentíssimo e antenado, você viu, por exemplo, o prefeito ser eleito, 6 meses depois, exercendo o mandato, ele ser cassado, aí ele volta com uma decisão, volta o prefeito, muda o prefeito. Nós tivemos em Itápolis, por exemplo, aqui do nosso lado, 4 ou 5 prefeitos em torno de 5 do mesmo mandato. Por quê? Porque os julgamentos são sempre feitos a posteriori. Então, o Tribunal de Contas, eu vou ressaltar, não tem só a função de dar um parecer normativo. O Tribunal de Contas, ele verifica todos os contratos de administração, quando você faz uma licitação, se você fizer uma reclamação, o tribunal intervém na licitação para corrigir o rumo da licitação. Então, o tribunal tem outras funções. E partindo de um pressuposto, você falar, o tribunal tem que ter, etc, etc. Veja, num processo normal, um processo judicial normal, se um juiz nomeia um perito para fazer um laudo pericial, o perito dá um laudo pericial e fala A. O juiz não está adstrito a esse laudo pericial. O juiz pode julgar B ou C. Então, a mesma coisa no tribunal em relação ao julgamento de contas. Ele dá um laudo pericial apontando para A e nós, Câmara, por conta da legislação, opinamos se o laudo está ou não está de acordo com aquilo que nós entendemos. Esse é um grande ponto. Quer dizer, é que eu disse para você, a lei diz assim, nós não podemos sair da lei, entendeu? E uma outra coisa também, né, Dércio, a questão do julgamento de contas, se não houver má fé do prefeito, ela não tem nenhuma significância de acordo com a legislação. Sabe por quê, Dércio? Porque alguns anos atrás, os nossos queridos deputados federais e estaduais mudaram a legislação. Porque antigamente, quando o prefeito tinha contas rejeitadas, ele poderia se tornar inelegível. Hoje não mais, porque os deputados federais mudaram a Lei 64/90, dizendo que agora só se tem inelegibilidade se houver o chamado ato doloso contrário à administração, ou seja, o prefeito cometeu um ato tendente à lesão do erário, tendente a se locupletar indevidamente, tendente a ficar com o dinheiro no bolso. Essa lei não foi o Paulo Bernardi que mudou, e não foi o Daércio que mudou.
Agora, a lei existe para ser cumprida, infelizmente. Infelizmente. Não fui eu que mudei. Entendeu? Não fui eu que mudei, tá certo? Nós tivemos recentemente na história de Matão o prefeito que disputou uma eleição porque as contas dele não se configurou nenhum ato de improbidade administrativa. A lei diz assim, não vou eu concordo? Não concordo, mas eu sou, além de ser vereador, muito antes, eu sou advogado. E eu tenho que respeitar rigorosamente a lei. Vereador, mas aí o tribunal, só para entender, eu faço perguntas aqui como faria qualquer pessoa, né? Por isso que agora há pouco eu falava que a gente não consegue entender como é que um tribunal, então, não é definitivo em sua decisão, apenas, nesse caso, emite parecer e tal. E eu aqui estava reproduzindo o sentimento das pessoas, né? De um modo geral, todos ficam pensando isso e tal. Mas uma outra coisa que para mim e para todos que estão acompanhando, que somos leigos, não sabemos, e talvez o senhor poderia dizer, em casos assim, em que o tribunal se sente importante ao oferecer todo esse estudo e tudo mais, e aí, de repente, tudo aquilo que ele fez, a partir de uma constatação local, há uma virada de posição. Como é que o tribunal reage a uma decisão como esta, absolutamente contrária àquilo que eles disseram que aconteceu? Na minha opinião, Décio, reage como se reagisse qualquer pessoa comum. Não há nenhum sentimento. Como é que reage um juiz, por exemplo, quando o tribunal modifica a decisão que ele tomou em primeiro grau? É uma coisa absolutamente natural. Não é a primeira vez na história desse país, na história dessa cidade e nem na história do estado de São Paulo que um prefeito que teve suas contas opinativamente rejeitadas pelo tribunal teve a conta aprovada pela Câmara Municipal. Nós estamos tratando esse assunto como se fosse uma questão, olha, pelo amor de Deus, é o cometa que passou aqui, um cometa que nunca existiu. Gente, pelo amor de Deus, vamos olhar um pouquinho pelo retrovisor. Já não é tão... Isso faz muito pouco tempo aconteceu aqui em Matão. Então, a luta que vai dizer, pelo amor de Deus, nós estamos pela... Sabe? Não é isso que acontece. Isso acontece naturalmente todo santo dia, em todas as câmaras municipais do estado de São Paulo. Não é nenhuma novidade, ou uma novidade, ou Matão, nossa, vereador de Matão. Desculpa, Dércio, perdoa. Isso não é novidade nenhuma no ambiente político e no ambiente das câmaras municipais. Nenhuma novidade. Mas assim, mesmo assim, ainda que se pense assim, vereador, é procedente a dúvida, é procedente essa inconformidade às vezes, independente de quem está sendo julgado e quais contas ali, é preciso que a gente tenha paciência com a população quando ela não consegue entender isso, porque, aliás, é muito difícil de entender mesmo, né, vereador? Então nós precisamos ter paciência com o povo, né? Quando ele não entende também, essas coisas, né? O senhor não acha? Não, é difícil de entender e difícil de explicar também, né? Porque são muitas questões técnicas. Se o senhor quer um grande advogado, tem um dom da oratória, está com dificuldade de explicar, imagina um povo, como é que faria para entender, né? Então eu preciso ter paciência com ele, né? Não, e eu tenho muita paciência, não tenha dúvida. Eu estou só explicando para você que as pessoas estão tratando esse assunto como se fosse a primeira vez na história desse país que uma Câmara Municipal decidisse num parecer contrário à opinião do tribunal. Não é assim que funciona, isso aconteceu. Entendeu? Isso é natural, isso acontece, porque a lei permite isso. Então, quantas leis, Daércio, você entende que são injustas? Quantas leis que eu entendo que são injustas? Quantas leis que a população entende que são injustas? Eu estava ouvindo seu programa agora e você estava falando da CPFL. Você quer mais injustiça que isso? Mas é um contrato. O governo do estado de São Paulo assinou um contrato de concessão com a CPFL e obriga as pessoas a irem buscar conta não sei aonde. Isso é uma injustiça. Mas acontece que a regra é essa. Nós temos que mudar a regra. Para mudar a regra, tem que mudar quem? Tem que mudar quem faz as regras. Esse é o grande ponto. Então, a população precisa saber que isso é uma coisa. A regra diz assim. Não é uma invenção da Câmara de Matão, não é uma invenção minha ou de um dos outros 10 vereadores. Essa é a regra, entendeu? Eu acho que a regra está errada. Eu acho que a regra está errada. Agora, o que eu posso explicar? O que eu estou explicando para a população, e muito tranquilamente, ouvindo suas perguntas e sei das perguntas, dos questionamentos da população, é que nós, da Comissão Especial, julgamos que houve uma redução no déficit financeiro e, tendo em vista a redução do déficit financeiro, nós opinamos por aprovar as contas do prefeito, muito embora esteja fora dos índices preconizados pelo tribunal. Basicamente é isso, entendeu? Bem, gente, só dizer aqui que as contas, por exemplo, nesse caso aqui particular, né, vereador? Essas contas, por exemplo, não foram votadas, independente do voto que cada um tenha dado, e estando no ano pré-eleitoral,
não teve qualquer conotação política, porque sabemos que as duas outras contas anteriores já foram rejeitadas, o que impõe ao ex-prefeito já uma série de penalidades, entre elas impossibilidade de ser candidato e tudo mais. Ou seja, exclui-se disso a possibilidade de que a votação teve qualquer tipo de influência desse tipo. Não teve. Aí foi mesmo porque o tribunal entendeu que houve situações irregulares e porque os vereadores entenderam que as situações todas, por uma questão de boas intenções e tudo mais, isso bastava para explicar aquilo que estava elencado pelo tribunal. Na essência, é isso que aconteceu e não dá nem para ensejar a possibilidade de que o repórter aqui ou um outro político de algum partido esteja querendo forçar uma votação contrária ao prefeito de então, porque punido ele já está, não é, vereador? Sim, nós votamos contrariamente às contas dele em 2017 e 2018, e por coincidência, eu também presidi a comissão. Então não há nenhuma questão em relação a isso, entendeu, Dércio? Então, para você, houve uma mudança na lei para favorecer a não aplicação de nenhuma sanção a quem tivesse conta rejeitada. E um detalhe, quando você analisa contas do município, pelo menos na que nós sentimos a comissão, você tem que analisar as questões mais importantes da vida da cidade. Gastou os 15% na saúde, gastou os 25% na educação, aplicou esse dinheiro, esses valores que são obrigatórios por lei. Esses são alguns pontos que são possíveis de serem analisados. Esses são os pontos principais, na minha opinião. Gastou com funcionário o limite prudencial, pagou as contas, entendeu? Ou não, aconteceram fenômenos, como aconteceu inúmeros fenômenos econômicos da cidade que acabam danificando um planejamento. Eu não estou defendendo o prefeito A nem o prefeito B, não tem nenhuma ligação, nem com o anterior, nem com o atual e nem com o futuro. Então, eu estou só dizendo que, tecnicamente falando, é assim que funciona. Eu disse, é uma entrevista, Décio, que é difícil de eu dar entrevista, porque é difícil você explicar tecnicamente à população que são palavras muito duras. É como você fala, muito difíceis. É como você conversar com um médico e ele começar a colocar palavras difíceis que você não consegue compreender. Então você tem que explicar o que é dolo, o que não é dolo, o que é parecer, o que não é parecer. Mas acontece que, em síntese, o tribunal faz uma análise e fala, olha, por A, B, C, D, E, eu recomendo que as contas sejam rejeitadas. A Câmara politicamente fala por F, G, H, I, por X votos a X, nós recomendamos que a conta seja aprovada. E assim que funciona. Então não há nenhum milindre do tribunal, não, o tribunal vai ficar melindrado porque a Câmara rejeitou. Isso não existe. Nesse mundo não existe, assim como eu disse para você. No mundo do judiciário, o juiz daqui de Matão dá uma decisão, o Tribunal de São Paulo modifica. Não há nenhum milindre nisso. Bom, isso feito e dito, o fato é que essas contas dessa vez foram aprovadas. Agora, cada ano, nesse caso, o ano que vem, analisa-se, vota-se a conta do último ano dele, 2020, não é isso? Né? Assim que o tribunal emitiu, eu não sei se emitiu parecer ou não tenho certeza, o presidente da Câmara tem a prerrogativa de nomear uma comissão especial. A comissão especial oferece ao mandatário, ao ex-mandatário, a possibilidade de apresentar sua defesa, uma nova defesa, inclusive com testemunha, com documento, etc. E a comissão emite um parecer pela aprovação, ou pela manutenção da aprovação do parecer do tribunal, ou pela rejeição do parecer do tribunal. Tá certo? Ok. Alguma pergunta aí, vocês? Se tiverem Não, alguma só dúvida, acompanhando fiquem à o doutor vontade. falando, ele tem razão num ponto, não é a primeira vez que a Câmara acaba aprovando contas de prefeitos no passado que foram opinados pela reprovação do Tribunal de Contas, tá? Isso, o que a gente geralmente para pensar como leigo, doutor, é que a gente tem uma fé positiva em cima do Tribunal de Contas. A gente acredita no Tribunal de Contas e isso não Todo pode... mundo acha que ele é definitivo em sua Sim, a decisão. gente... É um tribunal? Esse é o pensamento, é o Tribunal de Contas. O senhor acabou de passar a informação e tem razão quando o senhor fala que não é a primeira vez que a Câmara acaba aprovando aí contas que foram reprovadas. Eu creio que agora o trâmite, doutor, o senhor me corrija se eu estiver errado, vai mandar-se esse documento para o Ministério Público, vai por o Executivo também uma cópia, é isso, né, doutor? Adalberto, eu sinceramente eu não sei se vai ao Ministério Público e nem ao prefeito. Eu acho que é terminativo da Câmara. Expede um decreto legislativo considerando aprovado as contas do prefeito. Porque talvez mandasse ao Ministério Público se houvesse algum apontamento de ação que pudesse ensejar a aplicação da Lei 64/90 com relação à inexigibilidade do mandatário.
Mas eu acho que na minha opinião, eu não tenho certeza nessa resposta, mas eu acho que termina na decisão da Câmara mesmo, entendeu? Porque eu disse, o tribunal não apontou nenhuma ação dolosa. Quando você fala em dolo, é aquilo que você tem a vontade de fazer. Tá? Então, nenhuma ação do ex-prefeito que tivesse vontade de lesar o erário público, vontade de se ficar com dinheiro público. Então, isso, se houvesse essas condições, aí sim você... lógico que a Câmara enxergaria isso de uma outra maneira, evidentemente que sim, tá certo? E também aí seria encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral para entrar com uma ação de perda de mandato, se tivesse mandato, ou uma ação de inexigibilidade por 8 anos, como nós acabamos de ver agora com o ex-presidente da República por mau uso da máquina pública em eleições. Vereador, só para terminar, uma prática muito comum daquela administração era dispensar licitação sem a necessidade de urgência, sem que houvesse urgência, e a contratação de quem bem entendesse. Foi assim por uma série de situações, contratação dos carros para uso da administração, merenda, um monte de situações que não necessariamente havia urgência, mas para as quais houve dispensa de licitação, que é um flagrante desrespeito à lei aí, tanto que acho que essa situação já esteve em outros relatórios do Tribunal de Contas. Por isso a minha pergunta, naquilo que foi elencado, nas contas que vocês analisaram anteontem, tinha esse tipo de situação dita pelo tribunal também? Darcio, não me recordo inteiramente do parecer do tribunal, mas eu acredito que não, porque ele pode ter até dito que houve algumas licitações irregulares. Não sei se teve essa fala ou não, mas se houve, ela não foi considerada como fator preponderante do tribunal, entendeu? Bem, muito obrigado, vereador, pela presença. Eu trouxe aqui, eu quero explicar, porque daqui a pouco nós vamos ouvir uma entrevista também da vereadora Ana Mondini, que junto do policial Carmo foram os 2 votos contrários ou favoráveis ao parecer do tribunal. Enquanto que eu trouxe aqui o vereador, é bom explicar agora no final de novo, porque ele é presidente da Comissão Especial da Câmara. Uma comissão, antes de levar isso à votação, ela analisa e dá pareceres para guiar, vamos dizer assim, a votação depois. Quando então as contas foram aprovadas por 9-2. Porém, quem esteve na comissão e acompanhando isso tudo foi exatamente o vereador Paulo Bernardo. Por isso que ele veio aqui na condição de presidente dessa comissão para explicar tudo o que disse durante a nossa entrevista. Muito obrigado ao senhor mais uma vez e bom dia, vereador. Eu agradeço, Sérgio. À disposição, um abraço da Alberto e dos ouvintes. Obrigado. Porque quando o assunto é bucha, assim, o pessoal sai pelas portinhas do fundo, né? Sim. Quer dizer, quando o assunto é muito bucha, sai fora. Então, gostei. Paulo, até porque ele é presidente da comissão, mas não só por isso. Vem a público, explica e pronto. Se você concorda ou não concorda, é uma outra questão. Mas tem que vir a público na hora da bucha. Como ele veio agora, bom, tá aqui, eu estou presente. Né, para mostrar para vocês o meu argumento, a comissão, que seja, isso aqui é bacana. Sim, concordo. Então, quero agradecer mais uma vez ao Paulo Bernardo por isso, porque nem sempre. Acaba votações desse tipo, o cara votou de um jeito e olha o Skype, vai sair de fininho, tomar um cafezinho, blá, blá, blá. Quando você vê, ele foi embora. O senhor quer falar sobre isso? Não, hoje não. Não quero manifestar. Isso é que é ruim. Não, bem, a público explica aí. Isso é que é correto, né? Então, muito bem.